Sabe quando a gente olha para um mapa mundi moderno, com todas aquelas linhas super coloridas dividindo rigorosamente os países? Sim, dá uma sensação de estabilidade, né? Exato. É, existe essa expectativa quase inconsciente de que a sociedade humana sempre foi organizada dessa forma, assim, tão geométrica. É, a gente cruza uma fronteira, apresenta um passaporte e obedece a um conjunto de leis universais dentro daquele território. Pois é. Parecia algo natural, limpo, tudo muito bem categorizado. E, bom, eu estou muito animado para abrir o nosso mergulho profundo de hoje. Eu também estou super preparada para a gente desbravar esse tema incrível. A nossa missão hoje é justamente desvendar essa jornada histórica fascinante. Como é que a humanidade deixou de viver naqueles pequenos feudos isolados e passou a construir o que a gente chama hoje de Estado moderno? E a base para isso são transcrições puras, riquíssimas de aulas universitárias de ciência política. O objetivo é pegar todo esse conhecimento denso e destrinchar aqui. Transformar numa conversa cheia de momentos de virada de chave, sabe? Com certeza. Tem um detalhe muito legal para começar. A palavra política, ela vem da aglutinação grega polis, que significa cidade, e técne, que é arte ou habilidade. Olha só, a arte de administrar a vida em comum. Exatamente isso. E a promessa é que até o final da nossa análise hoje, quem acompanhar a gente vai entender direitinho como as fronteiras e as leis universais foram forjadas a ferro, fogo e muita filosofia. E pandemias também no meio do caminho, né? A história não é um mapa limpinho, é um mar bem turvo. É verdade. E, bom, para entender o que a gente chama de Estado moderno, a gente precisa voltar para o ponto onde as coisas desmoronaram lá atrás. Porque, tipo, sair daquela sofisticação da antiguidade para o isolamento da Idade Média foi um baque, não foi? Nossa, um baque gigante. A ideia de uma superestrutura de poder não era nova. Se a gente pensar na Grécia Antiga com Atenas ou no colossal Império Romano... Eles já tinham estradas, moedas unificadas, exércitos. Sim, engrenagens que lembram muito o nosso estado de hoje. Só que entre os séculos 3 e 4, essa máquina romana simplesmente entra em colapso. Não aguentou o próprio peso. Exato, crises econômicas, invasões, foi uma queda livre. Vamos imaginar aqui uma corporação multinacional gigantesca. Uma mega empresa que tem o monopólio absoluto de um setor inteiro no mundo. Certo, gosto dessa analogia. Ela tem filiais no mundo todo, dita as regras, garante os contratos e, de repente, do nada, a sede dessa mega corporação vai à falência catastrófica. O sistema inteiro pifa. Aí, os gerentes regionais, que ficaram sem receber ordens ou recursos da matriz, começam a barricar as próprias fábricas locais. Transformando tudo em pequenas lojinhas independentes. Sim, lojinhas familiares totalmente armadas umas contra as outras. É assim que eu imagino os feudos da Idade Média. É uma imagem perfeita. O que rola na Europa ali é uma miniaturização radical do poder. Entre os séculos IV e XIV, a noção de um poder público central simplesmente evapora no Ocidente. Com exceção de Constantinopla, certo? Bem lembrado. Constantinopla, a Roma do Oriente, manteve essa chama acesa. Mas na Europa Central, as pessoas pararam de se ver como cidadãs de um império. Passaram a ser camponeses tentando sobreviver? Exato. Buscando a proteção de um senhor da guerra que tinha um castelo. A autoridade, encolheu para o tamanho da terra que um cavalo conseguia patrulhar num único dia. O que levanta uma questão prática muito curiosa que as fontes apontam. Porque hoje a gente usa o Estado para tudo, né? Certidão de nascimento, atestado de óbito. Registrar casamento. Isso. Com a falência dessa matriz romana, quem assumiu esse trabalho burocrático de escritório? Foi a Igreja Católica que preencheu esse vácuo colossal. Sem um governo central, a paróquia local virou o único cartório disponível. O padre registrava tudo, né? Sim, os batismos eram como certidões de nascimento. A igreja virou a única instituição com alcance continental. Era a verdadeira argamassa entre aquelas lojinhas feudais soltas. Então o poder secular estava despedaçado, mas o controle moral e o burocrático estava monopolizado pelo clero. A vida encolheu muito. Encolheu e ficou totalmente focada na salvação divina. Até que a gente chega no século XV, e aí as nossas fontes trazem um evento militar apocalíptico.
O verdadeiro desfibrilador nessa Europa adormecida, né? Nossa, sim, um choque geopolítico que muda a história. Maio de 1453. Os turcos otomanos liderados pelo sultão Mehmed II. Um estrategista muito jovem, salvo engano. Sim, ele tinha só 21 anos. Ele traz canhões gigantes e invade Constantinopla depois de um cerco brutal de quase 60 dias. O rei Constantino XI morre ali nas ruas. E a queda de Constantinopla não é só uma troca de bandeira, né? É a ruptura do mundo antigo, porque a cidade era meio que um cofre cultural. A guardiã do acervo helênico e romano que o Ocidente tinha perdido. Espera, vamos desempacotar isso porque é meio contraintuitivo. Então, uma derrota militar esmagadora, super sangrenta no Oriente, foi o gatilho exato para o renascimento cultural no Ocidente? Parece estranho, né? Muito. Como que um massacre assim se transforma em arte em Florença? A chave aria o desespero, o que a gente chamaria hoje de a fuga de cérebros. Quando as muralhas de Constantinopla estavam para ceder, os intelectuais e monges bizantinos encheram navios com o que eles tinham de mais valioso. Que não era só ouro, né? Não, eram pergaminhos, cópias originais em grego de Platão, Aristóteles, Homero. Eles cruzaram o Mediterrâneo e pediram asilo na Itália. Cara, é literalmente um backup de segurança do conhecimento humano sendo levado por refugiados de guerra. Sensacional. E aí, as cidades italianas que já estavam enriquecendo com o comércio recebem essa injeção monumental de cultura clássica. O Ocidente entra em contato direto com a filosofia e a matemática antigas de novo. O que deu fôlego para o Renascimento. Exato. Mas olha, o impacto não foi só na arte, não. A queda de Constantinopla redesenhou a economia global. Ah, sim. Porque ao tomar a cidade, os otomanos trancaram o pedágio. Bloquearam as rotas comerciais terrestres entre a Europa e a Ásia. As especiarias, a seda, tudo ficou absurdamente caro ou parou de chegar. E isso causa um pânico, obrigando a galera a buscar novas rotas. É aí que entram as grandes navegações, certo? Perfeito. O mercantilismo ganha força. E é aqui que a política começa a mudar estruturalmente. Para financiar frotas inteiras de caravelas e proteger colônias longe, aquele feudo pequeno não serve mais para nada. Precisava de algo maior. A escala econômica começou a exigir um aparato militar e tributário gigantesco. Com a economia se expandindo pelos oceanos e a mente europeia lendo os clássicos de novo, a própria mente humana deu uma guinada, né? Sim, uma transição drástica do teocentrismo para o antropocentrismo. O homem passa a ser o protagonista que investiga o mundo. Tem um cara que cristaliza isso nas fontes, que é o René Descartes, lá no século XVII. O famoso penso, logo existo. Isso, cogito ergo sum. Ele está dizendo que a base de tudo é a razão individual, a nossa capacidade interna de duvidar. Nasce aí o indivíduo universal. Aquele que tem valor só por ser racional, desvinculado de crenças cegas. Isso me lembra muito uma atualização de sistema operacional de um computador. Como ação? Tipo, o software antigo, focado no poder local e na religião dogmática, foi desinstalado da sociedade e botaram um sistema novo, focado na razão e num comércio global super complexo. Só que esse sistema novo exigia um hardware muito mais potente. E esse hardware é o Estado moderno. Exatamente. E a ciência política nas fontes define esse novo maquinário estatal em 4 pilares principais, não é? Sim, 4 pilares inegociáveis. O primeiro é a centralização administrativa e militar. O rei agora tem o próprio exército e um tesouro central. Não precisa mais pedir cavaleiro emprestado para o barão. De jeito nenhum. O segundo pilar é um território definido, com fronteiras claras e soberania absoluta interna e externa. As linhas coloridas do mapa ganhando forma. Isso. E o terceiro pilar muda o status das pessoas. Elas deixam de ser só súditos amarrados à terra e viram cidadãos. O povo ganhou uma dimensão jurídica. E para organizar essa galera toda, entra o quarto pilar, que são as leis universais válidas para todo mundo ali dentro, né? Perfeito. E para essa máquina não implodir, o Estado cria uma burocracia complexa. Mais tarde, Max Weber definiria isso como a essência da modernidade. Uma estrutura impessoal baseada em regras escritas. E aí a gente chega num ponto meio sombrio da nossa análise. O hardware está montado.
É uma máquina super centralizada e armada até os dentes. Mas quem senta na cadeira do piloto? Como que alguém mantém o poder num mundo cheio de ameaças sem que o Estado seja destruído ou esmague os próprios cidadãos? Essa é a grande tensão. E a resposta vem de um pensador muito estigmatizado, Nicolau Maquiavel. Ah, Maquiavel, sempre polêmico. Muito. Mas para entender a teoria dele, a gente precisa olhar para a vida dele. Ele não era um teórico de sofá. Ele foi um diplomata da República de Florença. Ele vivia nos corredores do poder, né? Totalmente. Só que aí, a família Médici, com exércitos estrangeiros, invade Florença e retoma o poder. Maquiavel perde o emprego, é acusado de conspiração e é torturado brutalmente. Nossa, ele sofreu aquele trato de corda, né? Que deslocava os ombros. Esse mesmo. Depois disso, ele é banido para o exílio, numa fazendinha. E é lá, isolado, que ele escreve O Príncipe, frustrado ao ver a Itália toda dividida e invadida. E é nesse livro que ele separa totalmente a política da moral cristã. Exato. Ele introduz o conceito da virtude republicana. A virtude do governante não é ser bom ou honesto, é ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa. Mas, peraí, isso soa incrivelmente cínico, né? Soa, com certeza. Ele não está basicamente escrevendo um manual dando permissão para tiranos agirem como quiserem? Os fins justificam os meios? Parece carta branca para tirania. Se você lê trechos soltos, parece mesmo um manual para psicopatas. Mas as fontes trazem o contexto do realismo político. Maquiavel não está elogiando a maldade pela maldade. Então ele tinha uma razão prática? Sim, ele enxerga que o mundo é um lugar predador e caótico. Se um governante hesita em ser duro e deixa o Estado cair numa guerra civil, isso causa muito mais sofrimento geral do que se ele fosse implacável desde o começo. A ética dele é manter a estabilidade da coisa pública, a res publica. Entendi. A crueldade tem uma utilidade matemática na cabeça dele. Inclusive, tem aquela recomendação terrível, mas estratégica. A de fazer o mal de uma vez só. Essa mesma. Se precisar ser cruel, faça tudo de uma vez, num golpe só. Porque dói muito, mas o povo esquece. E os benefícios, ele diz para dar aos poucos, a conta-gotas, para as pessoas irem saboreando. É puro pragmatismo, manipulação para manter a ordem. Bom, a gente entende o cálculo do governante de querer manter o controle. Mas e a população? Por que o indivíduo moderno, agora racional lá do Descartes, aceitaria se curvar e pagar imposto para um Estado tão controlador e possivelmente cruel? Ciência política explica isso através dos contratualistas, principalmente o Thomas Hobbes. O autor do Leviatã. Isso, em 1651. E, de novo, o contexto importa muito. A Europa tinha acabado de sair da Guerra dos 30 Anos. E o Hobbes fugiu da Inglaterra durante a Guerra Civil Inglesa. Onde o rei Carlos I foi literalmente decapitado em praça pública, né? Sim, então o Hobbes viu o colapso da civilização com os próprios olhos. Não era só um exercício mental, a coisa estava feia. O sangue estava nas ruas. E como isso influenciou o que ele escreveu? Fez ele ter uma visão muito pessimista sobre a natureza humana. Ele diz que o estado de natureza do homem é um caos violento. Sem governo, a gente vive numa guerra de todos contra todos. Aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. Exatamente. Uma vida que é solitária, pobre, brutal e curta. Sabe como eu vejo isso? É como assinar uma pólice de seguro caríssima. A pessoa abre mão de uma grana enorme, que no caso do Hobbes é a liberdade natural dela, não porque ela adora a seguradora. Mas por causa do medo. O medo de perder absolutamente tudo num acidente fatal é muito pior do que a dor de pagar aquela taxa. Então você se submete. Nossa, é uma analogia perfeita. O Estado surge desse pacto social pragmático. As pessoas decidem racionalmente que é melhor ter uma autoridade central forte do que viver no terror do estado de natureza. E o Leviatã simboliza isso, né? Esse monstro marinho superpoderoso da Bíblia. Sim. Na capa original do livro, o Leviatã é um rei gigante formado por milhares de peçonhas pequenas amontoadas. Ele é a soma dos medos de todo mundo, segurando uma espada. Ele centraliza o poder como a única ferramenta viável para garantir a paz contra a nossa própria natureza destrutiva.
Muito louco isso. Mas o pulo do gato é que o Leviatã ainda é visto como uma invenção humana, artificial. Mais tarde, gente como John Locke e Rousseau iam perguntar, tá, mas e se a ferramenta passar dos limites? A gente não pode quebrar o contrato? E aí a história dá outras voltas. Mas para amarrar os fios de hoje, a gente viu uma jornada de tanto, né? Da fragmentação dos feudos isolados, passando por aquele choque em Constantinopla que reacendeu a cultura clássica. Até chegar na necessidade prática de ter uma máquina gigantesca e soberana para gerenciar a complexidade comercial e o indivíduo racional. Tudo isso justificado pelo pragmatismo frio do Maquiavel e pelo medo absurdo do caos do Hobbes. As linhas coloridas do mapa não surgiram do nada. A gente construiu esses muros para nos defender de nós mesmos. Exato. Eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está escutando a gente continuar refletindo. Manda ver. A gente viu que o Estado moderno monopolizou o poder territorial para proteger a gente. Mas olhando para o futuro agora, com mega empresas de tecnologia e plataformas digitais gigantes. Que não tem fronteiras, né? Pois é. Elas operam globalmente, têm orçamentos maiores que muitos países e dados sobre todo mundo. Será que a gente não está caminhando para um novo feudalismo digital? Onde o Estado vai perder lentamente esse monopólio territorial para essas entidades invisíveis? Nossa, a arte de administrar a vida em comum parece que está prestes a ser reiniciada mais uma vez. E a gente vai estar aqui para monitorar essas águas turbulentas da história. Um mergulho incrível hoje. Até a próxima investigação.